São Paulo é o primeiro estado a se enquadrar na nova lei que baixa o imposto cobrado sobre os combustíveis. O novo presidente da Petrobras é aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. O presidente do Banco Central diz que o pior da inflação já passou. Mudança na lei prevê até prisão perpétua para motorista que mata no trânsito no Reino Unido. Operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico. Polícia dá batida em 11 cidades paulistas e apreende carrões. Polícia caça quadrilhas que levaram pânico em assaltos a joalherias no fim de semana. Corre, gente, pelo amor de Deus, é tiro! Ucrânia acusa a Rússia por ataque a shopping que deixou mortos e feridos. Contra golpes, dá para limitar o valor das transferências pelo Pix, mas medida de segurança ainda tem baixa adesão. Mata-mata da Libertadores, times pouparam no Brasileirão para ter força máxima nos duelos que começam amanhã. Rainha da Inglaterra reaparece em público 3 semanas depois da festa pelo Jubileu de Platina. O poder da arte. Orquestra que tem refugiados entre os músicos é tema de série especial do Jornal da Band. Boa noite. O Jornal da Band começa com uma boa notícia, enfim, sobre o preço dos combustíveis. A redução do ICMS começou a valer em São Paulo, é o primeiro estado a aplicar a nova lei federal. Já tem posto baixando o preço. Lucas Josino. Nunca se esperou tanto o momento em que os números no cartaz vão ser alterados para baixo. Vai ser bom pra gente, vai dar uma melhorada aí. 50 centavos já ajuda. O estado de São Paulo anunciou que já está valendo a nova lei que limita a cobrança de ICMS sobre a gasolina e outros itens. O imposto era de 25% e agora de 18%. Olá, boa noite. Boa noite. Funcionários do MEC dizem que o ex-ministro Milton Ribeiro tinha tentado empregar um dos pastores que foram presos na semana passada por corrupção e tráfico de influência. Os funcionários afirmam que Arilton Moura achou o salário baixo e outro suspeito acabou ficando com a vaga no ministério. O Conselho de Administração da Petrobras elege Caio Paz de Andrade presidente, o 4º no governo Bolsonaro. A Ucrânia acusa a Rússia de bombardear um shopping lotado na região central do país. Brasileiros com deficiência chegam a esperar 300 dias pela concessão do benefício de prestação continuada. Hospitais e farmácias em todo o Brasil relatam falta de vários medicamentos, principalmente infantis. E a ANS proíbe 8 operadoras de fazerem contratos novos de 70 planos de saúde. Agora, no Jornal Nacional. A Agência Nacional de Saúde Suplementar impediu temporariamente 70 planos de saúde de 8 operadoras de fazerem novos contratos a partir de quinta-feira. Segundo a ANS, a medida foi por causa das reclamações de clientes sobre a cobertura assistencial no primeiro trimestre deste ano. As vendas vão ser liberadas se as empresas melhorarem o atendimento. A lista dos planos está no portal G1. Farmácias, hospitais e secretários municipais de saúde reforçaram o alerta para a escassez de diversos produtos em todo o Brasil. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Clícia penou para achar o antibiótico para o filho. Primeiro eu precisei do Vioral, tive que ir em 3 farmácias para conseguir ele. E aí depois tivemos que entrar com o via injetável, rodei mais 4 farmácias, fora as que eu fui, fora as que eu liguei. Bastante mães comentando que até remédio gripe, analgésico simples, infantil, está com dificuldade de encontrar. Em São José dos Campos, a prateleira de antialérgicos está com espaços vazios. Na distribuidora o estoque é muito baixo também e a demanda sendo alta acaba rapidinho. Xaropes, antibióticos, antialérgicos e todos os dias a ligação, pessoas no balcão que a gente fala não, que infelizmente a gente não pode suprir a necessidade, né? Em Fortaleza não é diferente. Um medicamento ele já disse que não tinha, logo de cara, que tinha acabado. Aí o outro ele disse que tinha e que ia pegar, só que quando ele foi pegar ele disse que não tinha e ele disse, vixe, eu tinha 3 caixas até agora e já acabou. Esta é a Rua das Farmácias em Brasília, tem pelo menos 20 drogarias, em praticamente todas elas
há falta de medicamentos, principalmente antibióticos infantis, antitérmicos em forma de xarope, antialérgicos, alguns remédios controlados de tarja preta e vários tipos de soro. Seu Joaquim precisava de soro para tratar uma ferida da mulher. Não. O governo federal já vinha sendo alertado pelos secretários municipais de saúde, mas a situação se agrava a cada dia. Segundo a Confederação Nacional de Saúde, o estoque de soros hospitalares só deve dar para mais 15 dias. Desde o início da pandemia, não se retornou, em momento algum, a plenitude dos abastecimentos. E isso preocupa muito, porque você começa a ter que, em determinado momento, priorizar alguns atendimentos. O Conselho Federal de Farmácias listou mais de 40 medicamentos em falta, entre eles dipironas, paracetamol bebê e amoxicilina com clavulanato, todos usados com o aumento de doenças respiratórias. Municípios, hospitais e farmácias apontam que as principais causas dessa escassez são externas: a alta do dólar, a instabilidade pela guerra na Ucrânia e o abre e fecha por causa da Covid na China, principal fornecedora de matéria-prima para medicamentos e embalagens. O custo de fabricação aumentou tanto em alguns produtos que não vale a pena mais uma fábrica executar a fabricação desse produto. Ele explica o problema da dipirona injetável usada nos hospitais. A gente tinha 4 produtores brasileiros só. O maior produtor desistiu de fabricar, agora que está retomando as negociações para poder voltar a fabricar esse produto. E, obviamente, há um consumo elevado e acaba faltando, né? O Ministério da Saúde publicou uma resolução que libera critérios de estabelecimento ou de ajuste de preços em medicamentos com risco de desabastecimento no mercado e fez a inserção de medicamentos na lista de produtos com redução do imposto de importação sobre insumos. Em meio a negociações pela abertura de uma CPI no Senado, um relatório da Controladoria Geral da União apontou que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, recebia no gabinete oficial os pastores investigados por corrupção com uma frequência acima do normal. Assessores da pasta chegaram a pedir demissão pela insistência de Ribeiro. As revelações estão em um relatório da CGU, que serviu de base para as investigações da Polícia Federal. O órgão reuniu depoimentos de diversos servidores do Ministério da Educação. Assessores relataram que Ribeiro insistia em receber os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos em seu gabinete em uma frequência acima do normal. A chefe da assessoria de agenda do gabinete, Michele Rodrigues de Souza Braga, disse que durante a gestão de Milton Ribeiro, nenhuma outra pessoa ou autoridade esteve naquelas dependências com a frequência do pastor Arilton. Assessores alertaram Ribeiro sobre o risco à imagem do MEC. Alguns servidores chegaram a pedir demissão dos cargos. Os dois estiveram mais de 100 vezes no prédio do Ministério. O documento da CGU também apontou que o ex-ministro tentou contratar o pastor Arilton em seu gabinete. A informação foi relatada ao órgão pelo atual ministro da Educação, Victor Godoy Veiga. Ele disse que, na época, não havia vaga disponível, mas um outro cargo foi oferecido ao pastor, com um salário de pouco mais de R$10 mil. O pastor se mostrou descontente com a remuneração. Ações da Petrobras fecham em alta após a eleição de Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa. Estado de São Paulo anuncia a redução do ICMS sobre a gasolina. Medida também vale para energia elétrica e serviços de comunicação. Suspeitas no Ministério da Educação. Ministra do STF, Carmen Lúcia, pede para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre investigação do presidente Jair Bolsonaro. Presidente do Senado diz a interlocutores que deve abrir CPI do MEC se pedido cumprir todos os requisitos. A apuração é do analista Caio Junqueira. E nos Estados Unidos, pelo menos 9 estados proíbem o aborto depois da decisão da Suprema Corte que acabou com a prática legal no país. Uma ótima noite para você. A Petrobras tem novo presidente.
Caio Paes de Andrade foi eleito hoje pelo Conselho de Administração. O indicado do governo recebeu 7 votos a favor e 3 contra. Caio assume a estatal amanhã de manhã, sem cerimônia. Ele optou por não fazer um evento de posse aos moldes dos antecessores. O Pedro Duran tem as informações. Um dos primeiros atos do presidente eleito da Petrobras deve ser a reforma do alto escalão. Caio Mário Paes de Andrade já indicou a interlocutores que quer sim trocar os diretores da estatal. A Petrobras tem 8 diretores, um deles, o de compliance, não pode ser trocado de uma hora para outra, precisa da aprovação do conselho e tem mandato de 2 anos por uma questão estatutária. Mas os outros 7 diretores podem ser trocados por prerrogativa do presidente da Petrobras. O problema é que os candidatos a ocuparem esses lugares precisam passar pelo mesmo pente fino que passou Caio Mário Paes de Andrade. Então, isso pode levar semanas. Só depois do aval do Departamento de Compliance, esses novos diretores poderiam assumir a vaga. Caio Mário Paes de Andrade foi eleito por 7 votos a 3. Os 3 votos contrários foram de representantes dos acionistas minoritários e também dos trabalhadores. O mercado não acredita que Caio Mário Paes de Andrade vai conseguir mudar a política de paridade de preços internacional, que é basicamente aquilo que equaciona os valores cobrados das distribuidoras brasileiras daqueles que são praticados pelas importadoras. Isso porque, para mexer com essa política, ele precisaria da aprovação do Conselho. E muito embora o Conselho tenha aprovado o nome dele, os conselheiros não veem como sendo algo simples e fácil trocar uma política que tem sido implementada desde 2016, quando o presidente da Petrobras, Pedro Parente, decidiu seguir os preços internacionais. O presidente Jair Bolsonaro falou mais cedo sobre Caio Mário Paes de Andrade e disse que espera sim uma mudança de dinâmica nesse mercado por parte do novo presidente da Petrobras. Hoje o Caio está tomando posse lá na Petrobras, teremos uma nova dinâmica também na Petrobras, na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem querermos mexer no canetaço na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque. Olá, boa noite para você, 6 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do All News. Boa semana para todos nós, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma edição do programa, edição da noite dessa segunda-feira. Hoje é dia 27 de junho de 2022. Você já sabe como participar aqui, né? É só acessar as redes sociais, colocar a hashtag All News ou comentar as nossas transmissões ao vivo, ou na página do UOL, no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch, no YouTube. Lá no YouTube, além de comentar o nosso chat, você também pode votar na nossa enquete. A pergunta hoje tem a ver com o primeiro tema do programa. Você acha que a escolha de Braga Neto como vice vai ter impacto nas intenções de voto do presidente Bolsonaro? Por enquanto, a maioria acha que não. Vote aí, já eu trago outras parciais. E lembrando que você também pode participar pelo WhatsApp. Vai aparecer aqui o QR Code. Aí, apareceu. Aí você pode apontar a câmera do seu celular, vai ser direcionado para o nosso WhatsApp ou anotar o nosso número que aparece aqui embaixo, 11 91 355 0557. Você manda mensagem também, eu vou registrando aqui ao longo do All News, tá combinado? Vamos então começar o programa, tem muito assunto nessa segunda-feira. Eu começo falando sobre as movimentações para as eleições agora de outubro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o general e ex-ministro Braga Neto vai ser oficializado nos próximos dias como candidato a vice na chapa dele. Vamos ver esse momento. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. Temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina, outros excelentes nomes, né? O Jean Heleno quase foi meu vice lá atrás, entre tantos nomes, pessoas maravilhosas, fantásticas, mas que vinham sendo trabalhadas ao longo do tempo, que vice é só um, né? Gostaria que pudesse indicar 10, daí não teria problema. Então é uma pessoa que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? E é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? É uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui nos próximos anos. Eu que agradeço o Braga Neto por ter a missão. Só que tem um detalhe, a colunista Juliana Dalpiva apurou que esse anúncio não foi articulado com integrantes da ala política do governo.
Esse anúncio que ele fez lá ontem à noite não foi avisado antes para os líderes do Centrão, para a ala política, que estavam nos últimos dias tentando convencer o Jair Bolsonaro a aceitar trocar o Braga Neto pela Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura até meses atrás e está tentando uma vaga no Senado pelo Mato Grosso do Sul. A ideia do Centrão era agregar para a imagem do Jair Bolsonaro, já que ele vai muito mal no eleitorado feminino. Então eles queriam trazer uma mulher para tentar melhorar os números do Jair Bolsonaro nesse setor. Mas o presidente já vem há meses dando como certo que vai anunciar o Braga Neto, porque ele tem medo, né? No bastidor é uma questão quase de conspiração, de que ele, se botar alguém do Centrão na vice, que o Centrão vá fazer um impeachment caso ele vença a eleição. A gente vai repercutir esse assunto logo depois do intervalo. Continue conosco, eu volto em um instante só. Veja hoje no SBT Brasil. Justiça bloqueia 60 milhões de reais em carros de luxo e joias de traficante procurado no mundo todo. O Ministério Público apura vazamento de dados sigilosos sobre a adoção do bebê de Clara Castanho. Bombardeio em shopping deixa pelo menos 13 mortos na Ucrânia. Começa a valer em São Paulo redução do ICMS sobre a gasolina. Ana Marcela Cunha conquista ouro e se torna bicampeã mundial da maratona aquática. É já já. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Os assaltos a joalherias estão se tornando cada vez mais comuns em todo o Brasil. Só neste fim de semana, bandidos invadiram lojas em Campinas, no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, um segurança morreu. Veja agora outros destaques da edição de hoje no Rede TV News. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa. Corpos do casal de idosos assassinado no Rio de Janeiro serão enterrados nesta terça-feira em Fortaleza. Um ataque com mísseis atinge um shopping na Ucrânia. Há pelo menos 11 mortos e dezenas de feridos. Na África do Sul, a polícia ainda investiga o que provocou a morte de 21 jovens numa boate. Em São Paulo, criminosos se deram mal durante uma tentativa de assalto. Uma câmera de segurança gravou a ação. A vítima está no veículo escuro. Os ladrões se aproximam e param ao lado. O homem que ocupa o banco do passageiro desce e anuncia o assalto, mas é baleado e cai. Outros 3 disparos são feitos na direção do criminoso que está ao volante, mas ele acelera e escapa. A vítima atira mais 2 vezes na intenção de acertar o veículo. O homem desce e afasta a arma do bandido, que morre no local. Em Campinas, no interior de São Paulo, uma câmera de vigilância flagrou um incêndio criminoso nesta madrugada. O homem chega de moto. Em seguida, atira coquetéis Molotov numa revendedora de veículos. As chamas se alastram rapidamente. Cerca de 12 carros são atingidos. O corpo de bombeiros é acionado. Quem está por perto corre para ajudar. Ninguém se feriu. O responsável pelo incêndio ainda não foi identificado. O prejuízo pode passar de R$1 milhão. No Rio de Janeiro, criminosos assaltaram uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em Ramos, na zona norte da cidade. Um dos assaltantes chega com fuzil. O bando rende todos na loja e pega o dinheiro do caixa. Depois, obriga clientes e funcionários a carregar os produtos roubados, bebidas, cigarros e alimentos. Um deles ainda leva a caixa de som da loja. Na madrugada seguinte, a polícia foi alertada para um novo roubo a posto de gasolina cometido pela mesma quadrilha. Os policiais prenderam um homem e encontraram a caixa de som, produtos e uma réplica de fuzil. 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, mais uma vez, sem a companhia do Guilherme Fiuza. Fiuza não estará hoje com a gente, mas estamos recebendo, então, o Roberto Mota, junto com a Ana Paula Henkel e Augusto Nunes, aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo. E lá no estúdio de Brasília, José Maria Trindade. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
Após ser confrontado em palestra, Barroso minimiza a rejeição do STF. Conselho da Petrobras elege Caio Mário Paes de Andrade como novo presidente. E Bolsonaro revela que o general Braga Neto será o vice em sua chapa. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Durante palestra no Fórum Brasil UK, promovida por estudantes das universidades Oxford e London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi confrontado pela plateia. Enquanto falava sobre alguns dos desafios que enfrentou durante sua gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso disse que impediu o voto impresso, quando foi rebatido por 2 pessoas presentes. Questionado sobre o voto em cédula, o magistrado abriu aspas para uma fala, mas não citou o autor e ainda acusou as pessoas de falta de civilidade.